Oi, boa noite. O Entrevista Coletiva de hoje fala sobre política e voltamos as nossas atenções para a cidade que concentra mais poder por metro quadrado no país, Brasília. O que é decidido por lá, você sabe, repercute aqui na nossa vida. Conosco neste programa, 2 deputados federais da bancada mineira. Rogério Correia, do PT. Boa noite, deputado. Boa noite, Lucas. Boa noite, Orion. Prazer estar com vocês. Boa noite, Gonzaga. E o deputado já apresentou o nosso próximo convidado, o subtenente Gonzaga, do PDT. Boa noite para o senhor, deputado. Boa noite, Lucas. Boa noite, Orion. Meu amigo Rogério. Boa noite aos telespectadores. E o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, claro, convocado para esta entrevista coletiva. E aí, Orion, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos, deputados Rogério, Gonzaga. Prazer estar com vocês aqui. Olha, muitos dos assuntos para a gente discutir aqui hoje, eu gostaria de começar falando sobre o 7 de setembro, que está chegando, né? A gente está há poucos dias dessa data, que sempre foi mais uma comemoração cívica aqui no nosso calendário e agora ganhou esses contornos um pouco diferentes por conta deste tensionamento político. Gostaria de começar ouvindo o senhor, deputado, o que o senhor espera para este 7 de setembro, tanto lá em Brasília, onde o senhor trabalha, e aqui também em Belo Horizonte? Bem, o que eu espero, em primeiro lugar, a gente tenha um bom grito dos excluídos, né? Porque também os excluídos que sempre estiveram presentes no 7 de setembro estarão de novo. É um movimento da parte da Igreja Católica, mais movimentos sociais que sempre fazem. E nós vamos repeti-los. Estamos, inclusive, convidando a todos que vão às ruas de forma democrática, colocar também nosso repúdio à fome, à miséria, a ampliação do desemprego no Brasil. Esta é a pauta que o Brasil precisa debater. Do outro lado, infelizmente, o presidente Bolsonaro quer politizar isso contra a democracia. Então, está falando, no 7 de setembro, contra o Supremo Tribunal Federal, contra as instituições democráticas. E isso é um risco para o processo democrático brasileiro. Então, tomara que saia fortalecido o grito dos excluídos e não o grito do autoritarismo. Deputado Gonzaga, eu queria acrescentar nessa avaliação que o senhor vai fazer, porque o senhor é a liderança da segurança pública, e um grande aspecto desse evento de 7 de setembro é a questão da segurança, porque existem 2 lados se manifestando aí. E a Polícia Militar, de que lado vai ficar de acordo com o protocolo da ordem da segurança? A Polícia Militar vai ficar do lado da lei, né? A Polícia Militar está bem experiente em grandes eventos. Então, do ponto de vista da segurança pública, a Polícia Militar está tratando como um grande evento, como nós já experimentamos tantos outros. E vamos lembrar da Copa América, da Copa dos eventos internacionais, do BID, das Olimpíadas, da Copa do Mundo e das grandes manifestações que nós tivemos em 2013, 2014, do impeachment. Então, para a Polícia Militar, esse é mais um grande evento em que ela se coloca com a responsabilidade maior de fazer a segurança pública, independentemente de qual grupo ela esteja acompanhando. Vai ter policiais militares acompanhando o grupo dos excluídos, né? Do grito dos excluídos, e acompanhando o trabalho, a atuação dos grupos que estão na manifestação, vamos chamar do 7 de setembro cívico, como preferem colocar. Então, a Polícia Militar está nesse contexto da segurança pública, sem nenhuma preocupação em garantir mais ou menos para quem quer que seja. Vai garantir. Sobre a discussão da pauta em si, deputado, os 2 grupos, cada grupo, na verdade, com pautas muito específicas também, não é? Pelo que eu entendi da fala do deputado Rogério Correia, ele vê contornos um pouco de uma pauta um pouco golpista ou pouco democrática. O senhor vê dessa forma também? Não, eu acho que a preocupação com a democracia está colocada, isso é óbvio e não tem como nenhum de nós negarmos. Eu acho que está havendo uma super valorização nesse momento por conta da participação da pessoa física e institucional do presidente Bolsonaro. Mas eu continuo vendo como um processo e um movimento cívico, né? Você abordou, era cívico e está mais político. Eu acho que continua cívico, porque a política faz parte desse processo, né? Então, eu estou enxergando, né, como os dois lados, os 2 grupos legítimos, né? Cada um com a sua preocupação. Eu confesso que a minha maior preocupação é na perspectiva da segurança pública mesmo, né? Do risco... De confrontos. Não de confrontos. Eu acho que nem o grupo dos excluídos, né? o grito dos excluídos, ou os chamados cívicos, vamos dizer aqui, estão indo para confrontar um com os outros, certo? Acho que os 2 têm uma agenda divergentes, às vezes contraditórias em vários pontos, mas que não estão degradando entre si, né? O alvo continua sendo
o governo federal, no caso do grito dos excluídos, a reivindicação histórica, né, de inclusão social, distribuição de renda, de reforma agrária, agora com a inflação subindo, né, vacina, comida na mesa, e aqueles que estão nessa linha, nesse chamamento do Bolsonaro, com uma pauta que é de conhecido de todos nós também, com uma referência ao Supremo, pela liberdade, expressão, enfim, mas eu não vejo que há risco e nem objetivo de confronto entre grupos, né? Então, a minha preocupação e a minha percepção, né, e para a Polícia Militar, para a Segurança Pública, não vai fazer diferença qual grupo, porque a mesma Polícia Militar vai estar atuando com os dois grupos e vai trabalhar com a mesma responsabilidade, com as mesmas regras, com o mesmo profissionalismo. Rogério, apesar de ser uma manifestação, digamos, cívica, né, mas é muito política e de muita atenção, porque o presidente cancelou aquela solenidade que era de responsabilidade institucional, de homenagem à independência do país, para transformar isso aí num ato político em favor do próprio governo dele. O governo dele está isolado, ele querendo sair desse isolamento, querendo salvar o governo, qual que é a condição e os riscos para a continuidade do governo e até mesmo a democracia no país? Eu acho que no dia 8 o Bolsonaro estará mais fraco. De um ponto de vista, pelo que o subtenente Gonzaga, nosso deputado, colocou. A Polícia Militar não vai participar de aventura golpista. Isso não existe, nem as Forças Armadas. Então, o presidente da República está dizendo que esse dia seria um marco histórico, onde ele daria um recado para o Supremo, calaria o Supremo. Alguns deles chegando a dizer até em invasão do Supremo, invasão do Congresso Nacional. Isso não vai acontecer. As forças democráticas serão vitoriosas, incluindo a Polícia Militar. Neste aspecto, o dia seguinte será o dia em que Bolsonaro não deu o golpe que ele apregoou, o que ele anunciou, o que ele ameaçou o povo brasileiro. Ele estará nesse sentido mais fraco. Agora, eu espero que a fraqueza dele seja o fortalecimento do processo democrático, que o povo brasileiro possa crescer na sua discussão para que a gente volte o Brasil a ter um rumo de crescimento econômico, desenvolvimento, de distribuição de renda. O Brasil voltou ao mapa da fome, o desemprego chega a 15 milhões de pessoas, a carestia é um negócio impressionante e o presidente fica já atolado em corrupção agora, ele e os filhos e a família, e além disso ameaçando o processo democrático. É como se ele quisesse segurar ele e a família dele, que correm o risco de a qualquer dia irem presos, e ele ameaça o sistema democrático chamando e tentando utilizar, inclusive, as forças de segurança pública como se fossem forças dele. E eu concordo com o tenente Gonzaga, não são forças do presidente da República, são forças da democracia e da segurança pública, no caso da Polícia Militar. Agora, se é fato que a gente está discutindo este 7 de setembro, né, sob uma perspectiva de que o presidente Bolsonaro está talvez se sentindo fraco, isso se reflete inclusive na discussão de pautas no Congresso Nacional. Parece que é um bate-cabeça sem fim, né, do governo, nos projetos que são encaminhados à Câmara dos Deputados, ao Senado. Vamos começar falando sobre reforma administrativa? Pode ser, Uriel? Exatamente. Vamos lá, até então. interessante que é uma questão que uma das justificativas que o governo tem é do inchaço da máquina pública, né? Mas o governo está propondo aí equilibrar suas próprias contas em cima de direitos adquiridos dos servidores públicos, quer dizer, do serviço público que é destinado a um bem coletivo. Quais são esses direitos que estão ameaçados? Antes de falar de direitos, eu entendo que a pauta da reforma administrativa é muito mais do mercado, representado pelo próprio Congresso, do que do próprio presidente do Palácio do Planalto. Ou do Paulo Guedes, né? Mas aí o Paulo Guedes representando esse mercado, né? E a Câmara, no caso, o Congresso, absorve essa pauta como sendo uma pauta do Congresso, porque é assim que está colocada hoje, e muito menos o Paulo Guedes entra dando voz para esse mercado dentro do governo. Mas com que força também, né? Essa semana a gente está vendo cartaz de Faria Loser, né? Lá na Faria Lima também. Eu acho que está pouquíssimo respaldo, será que não? Junto a esse mercado? Do ponto de vista da PEC 32, ele está representando o mercado, ele continua representando. Tá certo? Porque é uma tentativa do mercado de esvaziar o serviço público para ele concorrer. Tá certo? Quer dizer, na medida que você está esvaziando o serviço público, tirando responsabilidade e terceirizando, e o Rogério Corrêa aqui, eu militei muito, trabalhei muito na PEC e na CCJ, o Rogério trabalhou na comissão especial. Então, aquilo que foi, na CCJ nós já esvaziamos um pouco, desidratamos um pouco a PEC, e na comissão especial foi desidratada ainda mais, do ponto de vista daquelas tentativas
que o Paulo Guedes havia colocado, portanto, o Bolsonaro tinha colocado na PEC, de certa forma, substituir o público pelo privado, né? A partir das alterações dos princípios do artigo 37, como, por exemplo, da subsidiariedade, né? Dando autonomia para o Executivo para cuidar da organização administrativa do Estado, com extinção de ministério, criação ou extinção de fundação, de autarquias, e que ia reproduzir. Então, isso foi sendo desidratado. Mas sobrou aquilo que diz respeito diretamente aos servidores, né? E abrindo espaço para que a iniciativa privada ocupe espaço que hoje é reservado pela Constituição para o serviço público. Há risco, Rogério, de terceirizar serviços públicos como, por exemplo, saúde, educação e até a segurança pública? Sim, se a PEC for aprovada do jeito que ela foi enviada pelo Paulo Guedes e o Bolsonaro, ou mesmo do substitutivo, ela vai privatizar a prestação de serviço público. O artigo 37A não foi retirado até agora. Ele é muito claro. Ele fala que o recurso público poderá ir para a mão de empresas privadas com fins lucrativos que poderão utilizar, inclusive, a estrutura que hoje é a estrutura do serviço público. Por exemplo, uma universidade, um hospital, quem sabe até postos, posteriormente, de segurança pública, porque isso não está impedido lá. Mas no caso de saúde e educação, com certeza. Então, isso passaria para as mãos de iniciativa privada. Se hoje nós estamos tendo problema com os CIPs, Contagem, por exemplo, a prefeita Marília Campos, eu estive com ela, disse que estava tudo destruído porque o recurso ia para os CIPs e a OCIPS que estava lá administrou tão mal as coisas, ou tão do ponto de vista do que ela tinha interesse mercadológico, que as unidades básicas de saúde, o próprio hospital, estavam em frangalhos, completamente abatida a estrutura pública de Contagem. Ela teve que fazer intervenção e voltar a estatizar a prestação de serviço público em Contagem. Agora, imagina isso nas mãos de empresa privada. Era uma OS lá em Contagem também, não era? Lá era uma OS, uma OCIPS, uma OS, não, uma organização social. Isso, agora, imagina na mão da entidade privada, de uma empresa privada. A legislação, a PEC, ela diz que será regulamentada essa cooperação com a iniciativa privada em lei ordinária posterior, pode ser até uma medida provisória. Isso dará condições, inclusive, que se cobre pela prestação do serviço. Então, ele deixará de ser gratuito, com toda certeza. Veja que universidades já passa pela cabeça de Paulo Guedes e de outros há muito tempo fazer cobrança à universidade. E isso poderá também ser cobrado em termos de planos de saúde. É um pouco o modelo chileno, onde você não tem mais o SUS, não tem a educação pública e sim voucher, e não tem a aposentadoria pública e sim a aposentadoria privada. Então, este modelo levou o Chile a ter uma geração de pessoas não assistidas pelo Estado. Isso é o que o Paulo Guedes deseja. O relator fez agora mudanças, desidratou, como o subtenente Gonzaga disse, vários pontos. Mas a essência da PEC, que é o desmonte da prestação de serviço público, continua. Então, os movimentos precisam ser ainda mais vigorosos no sentido de fazer essa denúncia de que isso é uma exigência do mercado. O mercado é quem quer entrar neste quinhão importante da prestação de serviço, que desde a Constituição de 88 é público e gratuito, para competir. E essa exigência o mercado fez ao Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, e infelizmente na Câmara, através do presidente Arthur Lira, que comprou essa ideia e está, vamos dizer assim, ansioso por votar de qualquer forma um procedimento que não vai melhorar a prestação de serviço no Brasil, na minha opinião. Só para a gente, esse primeiro bloco já está chegando ao fim, a questão da estabilidade do servidor, como é que está a aposta hoje aí pelo projeto? Pois é, no caso do substitutivo, ele garante que haverá estabilidade, mas ele enxuga o concurso público, então nós teremos pouco concurso público, porque ele cria, já existe na Constituição, que você pode contratar servidor por temporário, por excepcional interesse público. Agora, ele diz que não será por excepcional interesse público. Pode contratar em qualquer esfera, com exceção daquilo que é chamado de carreira exclusiva de Estado. Então, educação, saúde, mesmo segurança, o que não for a prestação do serviço na ponta direto, poderá também ser terceirizado através da contratação temporária. E com isso, nós teremos poucos concursos públicos. Então, você esvazia o concurso público. O serviço público passa a ser de temporários. E também a parte de cooperação com iniciativa privada. Então, haverá estabilidade, mas para poucos. Temporário não tem estabilidade.
O Entrevista Coletiva está indo para sua pausa, é rapidinho, e já a gente está de volta. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe os deputados federais por Minas Gerais, Rogério Correia e também Subtenente Gonzaga. E abrindo este bloco com o Orion. Vamos lá, Orion. Deputado Gonzaga, na reforma administrativa está previsto ainda a extinção de alguns cargos, por alguma razão, e também a redução de jornada. Isso pode melhorar o serviço público dessa forma? Com relação à extinção de alguns cargos, eu entendo que efetivamente tem algumas funções que a tecnologia fez ficar para trás, certo? Você um datilógrafo, por exemplo. Então, é verdade, você não tem mais essa figura para ter um concurso público para datilógrafo. Então, na minha visão, é compreensível que ele seja realocado. Mas o que o texto traz, não traz essa realocação, extingue o cargo e demite ele. Então, é um equívoco tremendo, entendeu? Então, se eu quiser demitir alguém, eu não arcar com o ônus dessa demissão, eu extingo o cargo dele, certo? Então, esse é um ponto da PEC que nós temos que combater muito. Extinguir o cargo, para mim, não é o problema. O problema é demitir por conta da extinção do cargo. Então, nós precisamos de garantir no texto que ele vai ser realocado, vai ser treinado para continuar o seu serviço. E a questão da redução de jornada? A questão da redução da jornada, acho que o Rogério... O relator colocou agora a redução da jornada, voltou com o termo que estava naquela PEC 186 do Senado, com redução da jornada e do salário em 25%. Aí é um verdadeiro absurdo. Você poderá, por exemplo, um prefeito, eu vou extinguir 25% da educação pública, da educação infantil. E esses 25% serão prestados por outros. Aí ele entra com o convênio com as entidades privadas que vão receber, então, essa parcela dos recursos. Então, ele já acena para a redução da prestação de serviço público, repassando para a iniciativa privada. Então, aí a gente volta Fora à essência salário, da PEC. A essência da PEC. A essência da PEC é reduzir o custo do Estado e transferir para a iniciativa privada. Certo? Transferir aqui, em qual perspectiva? De garantir que esse recurso caia na mão dos empresários. Se nós considerarmos que, por exemplo, na questão dos juros, né, a União já gasta quase 50% do orçamento para pagar juros, então nós vamos ter um orçamento público quase 100% transferido para a iniciativa privada sem a garantia do serviço público, que é a essência da essência do Estado. E não significa nem que isso vá fazer economia para o Estado, porque esse recurso irá para a iniciativa privada. A iniciativa privada não vai conseguir cobrar das pessoas, em especial os mais pobres, para que ela preste o serviço. Então, esse dinheiro virá. Nós tivemos essa discussão, né, Rogério? Desculpa. Nós tivemos essa discussão, por exemplo, no Fundeb. Exato. Sim. No Fundeb. Havia aqueles que defendiam que as escolas particulares, confessionais, pudessem receber parte do Fundeb com a justificativa de que ela também poderia prestar um bom serviço de qualidade. Se você olhar só para a escola, de fato, vão concordar que ela tem condições. Só que ela não estará em local que não seja lucrativo. Então, onde nós temos as escolas confessionais? Nós temos os grandes centros. Isso. Nós não teremos lá no meu São Sebastião do Sacramento, que é um distrito de Manhuaçu, lá no São longe, João. Né? Qualquer comunidade aqui em Belo Horizonte vai ter isso. Né? Então, é uma lógica perversa, porque ela impede a universalização de fato do serviço. Por isso que precisa ser público, porque só o público que tem condições de garantir a universalização como um direito do cidadão, de todas as crianças. Né? Eu saí da roça com 17 anos para estudar, porque não tinha. Eu terminei a 4ª série e não tinha escola, meu pai não tinha como. Hoje ninguém precisa sair lá do meu distrito para poder continuar pelo menos até o 2º grau. Tá certo? Então, é disso que nós estamos falando, da universalização. Então, quando nós admitimos a redução do serviço, mas o serviço, a demanda vai continuar existindo, e nós vamos pegar o dinheiro público e colocar no privado, nós estamos comprometendo a universalização, seja da saúde. Né? Na saúde é a mesma coisa. Lá no meu São Sebastião do Sacramento, está lá
o posto de saúde, a UBS, tá certo? Quando na minha época de jovem, enfim, tinha que andar os 40 quilômetros para ter qualquer tipo de atendimento. Hoje ele está lá no distrito. Deputados, a gente está há pouco mais de um ano aí das eleições, desse 2022, que acho que promete, né, sobre todos os aspectos. Eu queria que os senhores trouxessem o relato de como tem sido a operação do governo Bolsonaro na Câmara, considerando que ele está cada vez mais refém do Centrão, por exemplo. Isso é um fato, não é? Isso não é um devaneio, né? A situação está colocada, está posta. Como tem sido essa articulação do governo com esses partidos desse centro expandido? Eu acho que o presidente Bolsonaro joga de dois lados. O primeiro é manter a sua base eleitoral mais radicalizada em torno dele. Então ele fala em voto impresso, Fechar Supremo. fala em fechar Supremo. Então ele junta ali a turma dele, vamos dizer. Então para ele isso é fundamental para que ele vá ao segundo turno. Mas quem governa mesmo é o Centrão. E tem sido assim. Tem sido. Ele colocou para o Centrão 16 bilhões e meio de emenda. E os deputados votam de acordo com essas emendas, em grande maioria, os do Centrão. E vão votar de acordo com os interesses que o mercado tem e que o Centrão responde por eles hoje. Então, hoje, lá há uma aliança entre Bolsonaro, o Centrão e o mercado. E é só por isso, até hoje, que o Bolsonaro não caiu. Mas o dia que o Centrão achar que ele não será o último nas eleições, ou que o mercado achar que as coisas não estão andando, o Bolsonaro é uma pessoa que ficará com os radicais dele, mas sem sustentação política, no meu entendimento. Mesmo esse mercado está desembarcando. Nessa semana a gente viu esse problema da Febraban. Eu vejo que essa análise que o Rogério faz tem a ver muito mais com a governabilidade do que com a eleição. Eu entendo que o Bolsonaro é um personagem e que essa articulação política do Centrão, essa base de apoio, é para o governo, para a governabilidade, para o mandato e não para a eleição. Acho que a eleição, os apoiadores do Bolsonaro, independente de qualquer característica que ele tem, se é extrema-direita, se é direita, se é centro, enfim, independentemente disso, vai estar com ele, independentemente da articulação que qualquer senador, qualquer deputado possa fazer. Acho que poucos parlamentares terão condições de influenciar a base que apoia e que vai votar em Bolsonaro. Então, para mim, essa articulação ela é real, concordo com a análise do Rogério, mas não para o processo eleitoral, e sim para a sustentação do governo nesse momento. Deputado, puxando um pouco o assunto para Minas Gerais, né? O senhor lidera a segurança pública aí e sabemos que outros atos estão sendo preparados para o dia 9 de setembro, em que os policiais civis, militares e outros agentes da segurança pública irão cobrar do governador um reajuste num ato diante da cidade administrativa. O que está sendo previsto? O que os policiais querem? Olha, o que nós queremos é que o governador Zema cumpra o que ele negociou conosco em 2019. Nós enfrentamos, dentro do processo normal de reivindicação, a segurança pública enfrentou o governo reconheceu que em agosto de 2019, a inflação pelo IPCA de 2015 até agosto de 2019 já estava em 28,34%. E nós negociamos com ele para um pagamento parcelado de 3 anos, ele compreendeu que projetou a inflação e fizemos a negociação de 41 ponto alguma coisa por cento para ser pago em 3 anos, certo? Negociação assinada, formalizada, com os comandantes e chefes das Polícias Civil, comandante da Polícia Militar, do Bombeiro, com os parlamentares, com a representação. Registrado em ata. Registrado em ata, e ele manda esse projeto para a Assembleia. A Assembleia faz exatamente o que ele havia negociado, aprova isso. É claro que teve a emenda que todos sabiam, né? Rogério Corrêa está aqui, foi deputado estadual, é deputado, sabe que era uma emenda para o enfrentamento político, que não tinha fundamentos constitucionais para sustentar. O veto era esperado por todos da emenda colocada pelos parlamentares em favor dos demais servidores. Então, o que se esperava, e que todos esperavam, inclusive quem defendeu essa emenda, era que ele ia vetar pela inconstitucionalidade e que ia sustentar o acordo. Então, o que nós estamos indo à rua fazer? E ser dia 9 é apenas, não é para coincidir com o dia 7, é para coincidir com o mês de setembro, que ele teria que estar pagando a segunda parcela dessa negociação. Então, é disso que se trata, né? Então, nós estamos indo, acredito que teremos um número expressivo de policiais militares, bombeiros, policiais civis, penais, serviço educativo, lá na cidade administrativa.
É um ato formal, inclusive, da Assembleia, porque foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública, uma audiência pública, nós faremos uma audiência pública na Assembleia, e esperamos que o governo reconheça a covardia que fez com a segurança pública, depois de ter feito essa negociação, ter reconhecido, mandado o projeto e ter vetado a proposta dele mesmo. Então, nós consideramos que foi um ato de covardia, por um lado. E, por outro lado, a inflação é real. Né? Não é porque ele não deu reajuste que a inflação baixou, pelo contrário. Nós vamos passar de 8% esse ano a inflação e projeta mais uns 8% para o ano que vem. Então, é momento do governo reconhecer e recompor a inflação. Nós tivemos a última recomposição de negociação feita com a Anastasia em 2011, a última parcela foi em 2015. No governo Pimentel, nós não tivemos reposição de nada, absolutamente nada. Né? E então, a referência é nossa, 2015, quando teve a última parcela negociada com a Anastasia em 2011. Portanto, é esse o objetivo. A pauta é de reivindicação salarial, recompor a inflação, não tem outra agenda e vamos fazer aquilo dentro daquilo que nós sempre fizemos, que é tensionar o governo, demonstrar a necessidade, porque efetivamente, com todos os riscos da atividade de segurança, da importância da segurança, nós não queremos, em hipótese alguma, voltar aos anos anteriores a 2000, quando estávamos com soldados morando debaixo da lona, e é verdade, você é testemunha disso, lá em 97. Então é disso que se trata, nós vamos no dia 9, espero que tenhamos lá um público significativo. Estou com um pouco mais de um minutinho de programa, já que a gente falou de governo do Estado, 2022, rapidamente, deputado, todo o seu poder de síntese. PT em 2022, com o governador Romeu Zema e prefeito Alexandre Calil aí, vai ter nome? Me permita só dar um palpite nessa questão, rapidinho. Porque além da segurança pública, que você tem razão, ele deve mesmo fazer justiça de que o Fernando Pimentel pagou o reajuste que o Anastasia havia prometido. Isso é fato, né? Quem pagou foi na lei, né? Mas é fato, pagou. Foi o Pimentel quem pagou. E a segunda questão, que é o piso da educação. Tem que entrar nisso. Foi, inclusive, proposta minha na época. Beatriz Siqueira agora fez uma audiência pública e o Zema não está pagando o piso da educação. Também é constitucional e não está, inclusive, aplicando os 25%. Esse PT em 22... Parece que não tem candidato, não. Não tem candidato, Tudo isso para falar que em 22 não tem candidato. Não, acho que o PT tem que ter candidato. Vamos discutir o nome. A conferir, portanto. Olha, agradeço demais aqui a presença dos deputados federais Rogério Correia e Subtenente Gonzaga. Até uma próxima. Boa noite para os senhores. Boa noite, obrigado. E Orion Teixeira, até uma próxima, Orion. Até a próxima, obrigado. Obrigado aos deputados que aceitaram o nosso convite. Obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou a entrevista coletiva. Para rever este e outros programas, é só você entrar no YouTube da Band Minas. Para você, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau.